Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Papo de Mercado, o seu ponto de encontro com profissionais da comunicação. Nessa primeira edição, eu terei o privilégio de receber ele aqui, Flávio Moreira, o editor-chefe de assinaturas de conteúdo do UOL, além de um amigo, uma grande inspiração para mim na carreira. Flávio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter topado o papo. Fala, Renan, tudo bom? Pessoal, tudo bem? Pô, Renan, para mim é prazer aí participar do programa de estreia. Você sabe o quanto eu gosto de trocar ideia sobre esse tema que a gente vai conversar aqui, então, que precisar, estamos aí. Flávio, vamos fazer um passo a passo da sua carreira aqui, desde o início. Quantos anos já, Flávio, de Olha, carreira? acho que eu comecei a estagiar na área mesmo desde 2007, então, 15 aninhos aí, né? Putz, estão ficando velho, hein, meu? Estamos mesmo. Ó, você estava falando do estágio, primeira etapa, né? Estágio, análise editorial. Peguei aqui do seu LinkedIn, já fiz. Já que nós estamos no LinkedIn, já faço a cola aqui no LinkedIn, né? Uhum. Pesquisa e reportagem para anuários, metodologia de compilação de dados. Eu queria que você falasse, para quem está acompanhando a gente aí, em que essa experiência te enriqueceu, como é que foi para você ter passado por isso? Cara, eu acho que o estágio, no geral, assim, ele te coloca aquele um choque de mundo real, assim, né? Que é o que a gente aprende ali na graduação, na faculdade, ali tem muito o seu valor, assim, mas sempre parece que você está brincando de fazer jornalismo, né? Não tem uma pressão de mundo real, assim. E E no estágio você está dentro do mercado, você começa a perceber que tem muita coisa que você não aprendeu na faculdade, né? Tem muita coisa que você só vê na prática ali. Então, para mim lá na análise, foi uma baita escola, assim, me ensinou muito sobre apuração, sobre metodologia de apuração, de cultivar fonte, de saber abordar ali uma fonte e conseguir uma informação que você precisa, né? Como a gente trabalhava lá com anuários temáticos, a gente precisava procurar fontes muito especializadas assim nos temas, né? Tinha anuários sobre o mercado de energia, sobre companhias abertas, tal. Então ali me ensinou a destravar, a falar com um especialista, precisa da informação, né? Então a ficar um pouco mais com jogo de cintura, assim, de não só aceitar o não de assessor de imprensa, né? Esse contato com a assessoria de imprensa, você vai saber que você vai tomar muito não e que não é a última palavra, né? Total. Então deu esse jogo assim de aprender as coisas que na faculdade te contam, mas daí o mundo real ali tem muito mais do que só isso que te contam também, né? E hoje a gente fala muito da profissão, né? Que se você ter conhecimento de metodologia de dados é algo que vai te ajudar muito para tudo que você vai fazer de alguma forma. Ter Sim. tido essa experiência naquela época, você acha que já te deu quando não se falava nisso, né? Você já estava Sim. trabalhando com isso, você acha que te ajudou? Cara, eu acho que é um exemplo prático do quanto isso me ajudou, ainda no estágio lá. Era uma editora, tinha ali as funções de reportagem, de edição, tal, mas tinha muito estagiário porque a gente precisava apurar muita informação, assim, em grandes volumes de informação. E, assim, é legal você ganhar experiência, assim, mas é um trabalho muito manual, assim, um trabalho muito maçante, né? E, e foi ali que eu vi que eu precisava aprender a lidar com dados de um jeito de ganhar escala. Então, eu fui estudar Excel. Eu voltava de metrô para casa, né? Aí pegava o metrô ali na estação da Anhangabaú
E aí tinha aquelas maquininhas ali na estação que tinha aqueles pocketbooks, assim. E aí eu vi lá de princípios básicos do Excel, assim. Puta, que E, legal. e aprendi por lá, assim. Lendo o livrinho, chegava em casa, mexia, e aí depois voltava no dia seguinte no estágio, aprendi a fazer uma tabela ou outra ali, uma fórmula e tal. Com isso eu fui ganhando outras funções lá dentro dessa editora, né? Que era mais para pensar como compilar os dados do que só ficar lá trocando ideia com o assessor, insistindo com ouvidoria de companhia aberta, tal, de ficar reunindo informação. Eu ficava mais comecei a ganhar responsabilidades de mastigar a informação, né? De o que fazer com aqueles dados. Fui ganhando páginas nas revistas, né? Até então, o estagiário só pegava informação, dava ali para o repórter ou para o editor fazer o que ele quisesse com aquela informação, né? Como eu fui ganhando esse diferencial em relação aos outros estagiários, eu pude ter mais espaço para eu poder assinar, tal. Então, para mim fez toda a diferença, né? Enquanto todo mundo, entre aspas, só estava na apuração, que é super louvável, eu não queria ficar nesse trabalho muito maçante, assim, né? Então, eu achei ali na parte de saber mexer com dados, ir atrás disso, poder tirar informações de cruzamento de dados, e aí isso me fez ganhar um certo destaque ali e eu consegui um caminho diferente do que o resto do pessoal fazia e que eu pude também deixar um pouco mais autoral ali, né? Dentro das centenas de páginas que tem um anuário ali temático, eu conseguia ter uma ou duas páginas para mim ali. Isso é um baita desafio, né? Porque o anual geralmente é algo mais quadrado, né? Se você criar uma identidade sua, é bem bacana mesmo. Mas, ô Flávio, você tinha quantos anos, né, nesse... Era Eu estagiário, né? tinha 21, 21, de experiência no jornalismo foi o primeiro, assim. E você estava no Mackenzie ainda? Tava no Mackenzie, tava no terceiro ano, né? Segundo, terceiro ano. E acabou que eu comecei já falando de trabalho, mas como é que foi a faculdade para você, no sentido de aprendizado, assim, que ficou da sua experiência na faculdade? Cara, vou até voltar um pouquinho, porque eu tenho uma experiência acho que um pouco diferente do comum, assim. Eu fiz duas graduações ao mesmo tempo, né? Quando eu estava no fim do colegial, assim, ainda tinha muita dúvida sobre jornalismo, que acho que é alguma coisa que muita gente que bate papo comigo, com você, tem, assim, antes até de entrar na faculdade, né? E na minha família não tem nenhum jornalista, assim, tem até poucas pessoas que foram trabalhar com humanas. Então, assim, o que eu tinha de referência era muito pouco, tal. Então, eu vi ali a opção de fazer duas faculdades. Inicialmente, não tem nada a ver uma com a outra. Eu comecei a fazer jornalismo no Mackenzie, aí eu continuei estudando e prestei vestibular para fazer ciências contábeis na USP. Caramba! Que foi, eu pensei assim, eu tenho esse sonho aqui de fazer jornalismo, só que eu não conheço muito, e aí eu pensei, o que eu posso fazer que garanta uma carreira que minimamente me sustente ali, né? Vai que jornalismo não dá certo. E aí eu fiz as duas graduações juntas, que para mim foi super rico, assim, porque eu convivi com muita gente diferente, sabe? Tanto por ser cursos diferentes, quanto por ser uma faculdade pública, outra particular, sabe? Então, para mim, assim, como formação de pessoa, foi muito rico, assim, de conviver com pessoas de mundos tão diferentes, assim, e me dava vantagem nos dois lados, assim, as matérias de economia eu não precisei fazer no jornalismo, e as matérias que precisava escrever mais, tal, assim, então eu ia muito mal lá na parte de contabilidade, cálculo, mas quando eu tinha que apresentar alguma coisa, sabe aquele negócio, faz o trabalho que eu apresento, assim, Sei. aí eu fazia lá.
Cada um foi no que tinha de melhor, né? Mas me deu essa vivência, assim, para mim foi bem rico, assim. Depois, quando eu comecei a trabalhar, acabei tendo que optar, e eu já estava mais seguro do jornalismo, e abandonei a parte ali de ciências contábeis, mas fiquei só com o jornalismo. Mas, voltando para sua pergunta, assim, acho que uma coisa que para mim me ajudou muito, assim, para quem está em dúvida, antes de entrar na faculdade, eu bati na porta de algumas redações, mandei e-mail, tal, assim, sem conhecer ninguém, para perguntar como que era a carreira, tal, e a maioria, para ser bem sincero com você, assim, que me respondeu me encorajou a entrar, Sei assim. bem como é que é. Mas tive outras experiências legais, assim, tipo, eu mandei e-mail pro editor-chefe na época lá da Gazeta Esportiva, o cara me recebeu lá, mostrou a redação, contou a história dele e tal, foi Sensacional. super aberto nisso, para mim fez toda a diferença. Foi aquilo lá que me fez gostar. Putz, eu quero trabalhar com isso. Ele mostrou um pouquinho assim do que já estava sendo o portal da Gazeta Esportiva, né? Eu falei, é isso. Na minha cabeça eu queria fazer jornalismo para trabalhar com futebol e fazer internet. Então, beleza. Tem aqui uma referência, o cara mostrou, parece ser legal, e aí entrei com isso na cabeça. E aí, o que você perguntou, o que ficou para mim da graduação, eu acho que é importante, acho que muita gente pergunta isso, né? Se hoje ainda, para ser jornalista, você precisa fazer a faculdade. Eu acho que sim, pelo o networking que você constrói lá. Então, é lá que você vai construir seus primeiros contatos. Tem muito professor que já está no mercado, acho que depois a gente até vai entrar nisso, mas um professor que me dava aula lá foi quem me chamou para ir para o UOL depois. Então, acho que essa parte assim de você conhecer as primeiras pessoas no jornalismo, vai ser um colega de sala que vai te indicar para um estágio, tal, te entra sem saber nada, né? Então, eu acho que vai muito disso, assim. Eu acho que tem uma parte importante ali de que na época a gente acaba não dando muita importância, que não é nem das disciplinas mais técnicas, assim, mas as outras que te fazem pensar, e é isso que te leva para um raciocínio que você leva para sua carreira, assim. Acho que mais do que fazer rádio um, 2, diagramação, não sei o quê, acho que as disciplinas mais clássicas, assim, de filosofia, de ética, Sim. Psicologia metodologia também. de pesquisa, psicologia e tal, que agregaram mais para mim, assim. As outras mais práticas, acho que te ensinam bem, assim, então, para você aprender como que é um estúdio de TV, um estúdio de rádio, saber que o texto para jornal é diferente do texto que você vai montar ali para fazer alguma coisa em áudio e tal. Ter as primeiras experiências, poder errar muito ali, super ok. Mas de resto, assim, eu acho que a faculdade prepara muito mal, assim, de mostrar como é o mercado na prática, assim, acho que é até um choque para todo mundo depois que vai para o mundo real, assim, é muito diferente do que a graduação mostra, né? Eu acho até por isso que essa minha ideia do papo de mercado tomou corpo, porque Sim, as pessoas, como a faculdade não se prepara tanto para o mercado, pelo menos quanto a gente esperaria, que pelo menos a gente paga uma faculdade pensando, pô, vou estar preparado para o mercado fazendo a faculdade. sim, E no nossa trajetória, eu tenho certeza que vários colegas compartilham dessa opinião, que a história não é bem assim, né? Então, acho que a ideia, inclusive, aqui é isso, é conversar e que as pessoas que queiram se recolocar de alguma forma, escutem o que a gente tem a dizer, que eu acho que pode ser bons caminhos sim, nessa direção da recolocação. E, aliás, até inclusive, aproveitando o gancho, você que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, pode participar, tá? Eu estou batendo papo aqui com o Flávio, mas a ideia é que seja algo interativo. Então, se vocês tiverem pergunta para fazer para o Flávio, fiquem à vontade. Estou vendo aqui que o Eduardo Mendes Souza já mandou mensagem falando que chegou. Então, Eduardo, se você tiver alguma pergunta para o Flávio, por favor,
Fique à vontade, tá? Enquanto isso, nós vamos seguindo, porque você falou da indicação do professor, eu estou achando que foi essa passagem que eu vou falar agora aqui, do UOL, a sua Uhum. primeira passagem, né? Você foi community manager e editor assistente. Você. Ó, inclusive, ó, o Peterson mandou mensagem aqui. Ô, Peterson, quanto tempo, hein? Esse Pô, aí, obrigado pela audiência aí, pô. Prazerzaço. Ó, Flávio, então falando assim, você chegou nessa área, né, de community manager, hoje está meio praticamente commodity, né? Quem não sabe fazer isso está errado uhum. porque precisa saber de alguma forma. Mas não querendo dizer que você é velho, Flávio, mas você chegou lá com tudo era mato, né? Tipo, Ah, era. no início da. No início, agora me fugiu vou pegar aqui o meu roteiro, que eu tenho certeza, vou te falar o ano com precisão. O ano foi 2011. Se você pensar que a maioria das redes sociais começou em 2008, 2009, então você pegou bem no início, né? Como é que foi Sim, sim, esse processo de pegar, até quando imagino, 2008 lá fora, né? No Brasil, muitas delas nem tinham chegado ainda. Então, sim, um aprendizado logo do início, né? sim. É, é bem por aí, né? Eu entrei no UOL, esse meu último cargo ali como editor de mídias sociais, editor assistente de mídias sociais, que foi em 2011, mas eu comecei lá atrás como redator, numa equipe que na época chamava UOL Interação, e não tinha nada desenvolvido para redes sociais, até porque redes sociais naquela época era só Orkut e o Twitter. Foi inclusive pelo Twitter que eu segui esse meu professor que eu fiquei sabendo da vaga que estava aberta. Olha, que Então, legal. eu falo para ele assim, pô, você foi acho que um dos primeiros caras a recrutar pelo Twitter. Ele Ele trabalhava no UOL também, então. trabalhava no UOL. Ele era editor dessa área de UOL de interação. Ele era na época o UOL Tecnologia e o UOL Interação, né? E aí ele me chamou para participar do processo. Era, a princípio, uma vaga temporária, freela de 6 meses, para substituir uma pessoa que ia se deslocada para a cobertura de eleições. Eu volto para aquilo lá que eu pensei lá no começo. Falei, quero trabalhar com internet. É minha chance. Eu ainda estava na faculdade, assim, ainda não tinha me formado, né? E era uma vaga de redator, que teoricamente você tem que ser só depois de formado e ainda para trabalhar com internet, putz, abraço. Se for 6 meses, está ótimo. Se eu conseguir mais, pelo menos estou lá dentro, né? E aí entrei para essa equipe que chamava o Interação, que cuidava basicamente de tudo que tem alguma interatividade vinda do usuário. Então, eu comecei lá moderando os comentários dos leitores nas matérias. Essa foi Olha, a minha primeira função ali. E para mim foi, de novo, muito rico também, que você começa a entender como que o usuário pensa ali. É um espaço que ele tem para pedir conteúdo diferente, para reclamar sobre o conteúdo, para expressar a opinião dele e tal. Então, essa foi a minha primeira função. Você vai ver que eu vou passar por várias funções e ainda não vou chegar em redes sociais, que ainda estava longe de começar, né? Então, eu fazia isso. Fazia também parte de um outro produto que chamava Você Manda. Acho que esse você deve lembrar. lembro, Foi um opa. dos primeiros, assim, de interatividade que as pessoas podiam mandar conteúdo delas para aparecer no portal. Então, a gente fazia, por exemplo, a gente fazia, você manda buracos na sua rua. Aí o pessoal queria mostrar ali, chegando perto das eleições, que tinha buraco na rua, mandava foto lá da buraco na rua delas. Teve um acidente, a gente não tinha repórter para ir para esse local, então as pessoas mandavam o conteúdo, ali, a foto, o vídeo sobre o acidente, e a gente apurava com essa pessoa que foi testemunha ali, né? Então também era um exercício de apuração, tal. Então
as pessoas não tinham onde publicar o que elas eram testemunhas ali, né? Então elas mandavam para o UOL para aparecer ali, né? E tinha isso e tinha também a parte de relacionamento com blogueiros, né? Que hoje são colunistas no UOL, mas na época eram blogueiros. Então, toda a parte ali de relacionamento, de pautar os blogueiros, de orientação desses blogueiros de produção, tal. Naquela época, blogueiro é como se fosse, acho que, o maior influencer de TikTok, de Instagram hoje, né? O É blog verdade. era a maior vitrine para esses caras. Então, tinha alguns blogueiros maiores, até alguns jornalistas, alguns artistas que tinham blog no UOL, e a gente cuidava dessa parte de relacionamento com eles, né? Então, tinha essas três funções: moderar comentário, conteúdo de usuário e de pauta blogueiro ali. E aí, por aí, finzinho de 2008, esse meu chefe aí, que era meu professor, que é o Francisco Madureira, ele começou a ver o movimento aí de veículos dos Estados Unidos entrarem nas redes sociais. Então, ele viu o New York Times, viu de todos os lugares, assim, The Guardian, Financial Times e tal, e, e fez um trabalho, assim, isso acho que tem muito mérito dele, assim, de convencimento interno de que a empresa precisava se expor nas redes sociais. Ainda não tinha essa ideia de que era necessário, assim, tanto como marketing, né, de fortalecimento da marca, como de um canal para conseguir audiência, né, trazer as pessoas das redes sociais para dentro do portal. Então, ficou ali num período grande ali de convencimento, de mostrar quais são os nossos benefícios. Eu lembro que tinha uma certa resistência ainda, tinha uma ideia, e isso acontecia em todos os portais, né, que via como um concorrente, assim, né, de atenção, Sim. de audiência, que a gente está colocando o nosso conteúdo lá e as pessoas vão consumir lá, não vão consumir dentro do portal. Tá? Passou que ele conseguiu convencer a direção, né, a abrir os perfis, e eu participei bastante desses processos, assim. Então, tanto é que muito dos perfis que existem no UOL até hoje fui eu que criei, assim, de Twitter, de Facebook, né? Tinha mais gente na equipe ali, a gente criava alguns juntos, mas tem uns que eu lembro que eu mesmo que Realmente criei foi ali. você. E ninguém sabia como fazer, né? Assim, não tinha regra, não tinha etiqueta, pouca gente tinha errado, né? Então a gente foi aprendendo fazendo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente foi experimentando bem de pouquinho, assim, para não errar logo de cara, então a gente foi criando como se fosse um manual de redação, só que para redes sociais. Então, o que estava certo, o que trazia mais gente para dentro do portal, o que fazia a gente ganhar seguidores, né? Tinha um reforço de marca. Ainda não tinha a relação para redes sociais, esse diálogo entre a redação e a equipe de marketing, então a gente começou a estreitar esse laço com as equipes de marketing do UOL também. E aí começou a crescer bastante. Começou a ser uma parte significativa ali de aquisição de audiência para o UOL. E aí foi nisso que eu fui para a equipe de esporte, né, no UOL Esporte, para fazer tudo isso que eu estava fazendo para o UOL inteiro, junto com o resto da equipe, mas focado só em esporte. Então, fui lá como editor assistente, mas para pensar nessa expansão da marca UOL Esporte, da aquisição de audiência para o UOL Esporte, tudo para redes sociais. Levei essa parte também de interatividade com o usuário, então essa parte de você manda, a gente fazia lá também, então tinha muita foto de estádio, vídeo de estádio, comemoração, o pessoal gostava de mandar foto da coleção de camisa, tá? A gente fazia álbum com isso, tá? Então, a gente levou muito do que a gente foi aprendendo também, e a gente começou a entender que as redes sociais também podiam ser pauta. Então, também passava ali por mim a função de
começar a pautar a redação do que os atletas faziam nas redes sociais, né? Os atletas, os times, federações e tal. Então, a gente começou ali também a ver esse potencial, né? Que era para a gente se expor É, e caçar a pauta que hoje é no que eles... obrigatório, né? Hoje você fazia Hoje, sozinho, todo mundo tem que fazer, quem está na redação. sim, sim. E era outra época, né? Que também para isso, assim, as assessorias não eram tão pegavam tanto no pé dos atletas, assim. Então, tinha uma galera que falava de tudo lá, né? Então, a gente conseguia... Não era tão filtrado que nem é hoje, né? Total. Ó, só fazer uma correção em cima do que o Flávio falou. Ó, o Flávio começou no UOL em julho de 2008, como Isso. community manager, até julho de 2011. Então, realmente era mato quando ele começou. Tinha algumas redes sociais que nem existiam direito ainda. E essa passagem que ele está falando de editor assistente de mídias sociais em esporte já é o que eu falei em 2011. É Eu fui isso. ler o É isso. LinkedIn, eu li de cima para baixo, já me Do fim confundi para o todo, então, começo ali, né? então eu tô, eu tô me corrigindo. Ó, audiência ilustríssima aqui, Flávio. Nossa, ele é um Ricardo ídolo, hein? Zanei, parabéns pela iniciativa, que ideia maravilhosa, que baita convidado, tapete vermelho. Ó, se o mestre Zanei falou, é Pô, que nós estamos no caminho certo, hein, Flávio? Renan, eu já falei isso para outras pessoas, vou falar aqui para todo mundo ouvir. Acho que o Zanei é o único cara que é unanimidade no mercado de jornalismo esportivo. Todo mundo gosta dele, né? Concordo. 110% das pessoas na redação gostam de Ricardo Maria Zanei. Fenômeno. Qualquer redação, né? Se você pergunta para Exatamente. qualquer um, todo mundo gosta dele. Exatamente. Sou fãzaço. Ó, Flávio, tem uma pergunta aqui que é Vamos lá. meio. É difícil essa pergunta. Eu até te ajudo a te responder, mas quero que você fale primeiro. O Renato, imagino que seja a situação dele, Renato Félix Iwamoto. Já falando seu nome, sobrenome errado, me fala também, Renato, que aqui a gente corrige. Boa noite a todos. Flávio, como você enxerga a possibilidade de um aluno no último semestre, sem ter estagiado antes, conseguir entrar no mercado de trabalho? Aí está falando de uma forma bem ampla. Portais, redações, repórter, redator. É bem amplo mesmo, assim, que acho que tem muitas variáveis nessa pergunta aí, Renato. Eu acho que vai depender, hoje menos, assim, mas vai depender muito da praça que você está trabalhando, assim, lógico que se você estiver em São Paulo, Rio de Janeiro, BH, assim, você vai ter muito mais vagas abertas, redações são maiores, tal, o mercado em si é maior. Agora, depois da pandemia, que todo mundo viu que dá para trabalhar um pouco mais remoto, aí acho que isso diminuiu um pouco, mas ao mesmo tempo, sendo bem realista, assim, acho que as redações também diminuíram um pouco, né? Então tem uma balança aí de oportunidade saindo e oportunidade entrando. Eu acho que não é por estar no último semestre não ter estagiado que você também vai diminuir tanto as suas chances assim. Acho que hoje, diferente da minha época, da época do Renan, se você não tivesse estagiado, você não ia aparecer para ninguém. Hoje você tem muito mais oportunidade aí de fazer por conta própria, fazer conteúdo para YouTube, podcast, Twitter, TikTok. Para a gente era muito mais difícil, a gente precisava ter ali uma redação que desse mesmo essa oportunidade para a gente começar a mostrar o nosso trabalho. Hoje, você com muito pouco recurso consegue mostrar, e acho que isso serve tanto para quem está entrando no mercado, quanto para quem está mudando de carreira no mercado, né? Então, às vezes, o cara trabalhou com economia por 20 anos, quer trabalhar com esporte, ele também não vai ter portfólio ali, né? Então, hoje, muito mais fácil você fazer por conta ali e mostrar o seu trabalho, ter o que ser avaliado ali, né? Mas acho que é isso, assim, e uma dica que eu daria é vai atrás das pessoas, descobre quem são os editores, descobre quem são esses repórteres, conversa com eles, pergunta como que foi o caminho das pessoas, que eu acho que
eu vejo muito aqui no LinkedIn, assim, muita gente falando assim, putz, eu mandei currículo e não chegou nada, assim, acho que isso é o mínimo. Acho que quem ficar só nessa, assim, vai ter, assim, e sem nada para mostrar, vai ser muito difícil mesmo, assim. Então, acho que é um mercado fechado, é um mercado que você vai ter que ir atrás, conversar com as pessoas, em certos lugares vai ter panela mesmo, tal. Então, eu acho que eu faria essas duas coisas. Constrói seu portfólio, mostra seu trabalho de algum jeito e conversa com as pessoas. Elas têm que ver o seu trabalho que você construiu ali também. Concordo 120%. Só indo além do que o Flávio falou, acho que hoje existem portais colaborativos que podem ser bem úteis para você, porque eu acho, Renato, que você tem que ter portfólio no sentido de produção mesmo, sabe? De você produzir. Uma para você mostrar para as pessoas que você produziu e outra para você adquirir experiência, porque para mim sei lá, 30, 40%, até 50%, dependendo do caso da nossa profissão, em campo, produzindo, aprendendo, quebrando cabeça, tomando porrada, levando esporro, ou levando elogios, e por aí vai. Você tem que produzir, dar a cara a tapa mesmo, entendeu? Então, esses sites colaborativos podem ser bem úteis. Tem sites de torcida, se você torce para algum time, gosta de escrever sobre algum time, tem sites mais de torcida que tem essas oportunidades também. Tem muita rádio web, se você gosta de rádio, então é uma forma de você treinar também, e por aí vai. Em relação a dar a cara, conhecer as pessoas, inclusive quem trabalha com o Flávio até hoje, trabalhou com o Zanin, trabalhou comigo, Alexandre Gimenez, se estiver ouvindo nosso, nossa conversa, um abração para você, mas eu comecei no UOL que eu mandei um e-mail para ele, eu descobri o e-mail dele no UOL e falou, tá tendo processo seletivo aqui, você não quer participar? Aí fui lá, participei e passei. Mas eu não saberia que tinha esse processo seletivo se eu não tivesse enviado o e-mail para ele. E eu acho que aí está muito do que o Flávio está falando, né? Porque às vezes você tem um e-mail da redação e muitas vezes é melhor você ter do editor, porque você Sim. tem um canal mais direto. E o LinkedIn hoje está aí, né? Você consegue LinkedIn, descobrir rápido quem que é o cara, falar com ele, né? exatamente. Ele pode ficar bravo com você em algum momento? Pode, mas você Muitos tá. vão. Muitos vão, inclusive. Mas é a tua função, amigo. Você não quer ganhar um espaço? Sim, Jornalista que se preze, uma das características é ser chato. Chato no sentido de sim. insistente. De querer insistente até conseguir o que quer. Tem fonte que não quer falar com você, de tanto que você insistir, ela fala, e por aí vai, entendeu? Você já treina na hora de tentar uma vaga numa redação. Sim. Acho que Então, eu acho que eu iria nesse sentido. uma última coisa dessas dicas é ir ganhando os pontos para você estar cada vez mais dentro da redação ali, né? Então, se você tem seu portfólio, já tem o contato do cara, você está um pouquinho com o pé ali, né? Se você consegue fazer um freela, a vaga vai ser muito difícil de aparecer. Se você consegue fazer um Exato, freela, quando abrir a vaga, você vai estar na frente. Se você fez bem, entregou bem esse freela, hoje dificilmente alguém é contratado sem ter feito um freela anteriormente, né? Então, se você vai colocando ali, fez um freela, abriu uma vaga temporária, aí você foi lá, mandou bem. Agora abriu uma vaga fixa, PJ, foi lá, mandou bem. Agora abriu uma CLT. Então, cada vez mais, se tiver mais com pontos para estar dentro da redação, mas é muito de pouquinho em pouquinho. Você conseguiu uma entrada, entrega bem o seu trabalho, que você consegue a próxima ali, né? Dificilmente você vai conseguir já direto ser contratado. Assim, todo mundo tem que ir pegando um pouquinho por vez ali. concordo demais, Flávio. E por último, da minha parte, é disposição. Tenha disposição para fazer o que te pedirem, no sentido de trabalho, de trabalhar, às vezes um pouquinho a mais no início, porque você tendo disposição já é meio caminho andado. Porque é só assim você consegue aprender mais rápido e aí até chegar a um ponto do tipo, não,
já aprendi o suficiente, não quero fazer mais isso. Mas você já vai ter a condição de entender, tipo, putz, tá bom, agora eu vou buscar outro caminho para mim, entendeu? Então, tem a disposição no início de aprendizado e de fazer, de ser esponja, sabe? De absorver tudo que você pode no tempo mais curto possível, sabe? Ó, o Renato respondeu aqui, muito obrigado pela resposta e atenção, foi de grande ajuda. Imagina, a nossa função aqui também é essa, Renato. Então, muito legal que você fez essa pergunta. Inclusive, Flávio, temos cerveja de graça aqui, o Zanei está falando que paga uma cerveja para nós. Vou Vai cobrar, hein, ser um Zanei? prazerzaço que essa pandemia isolou a gente de pessoas muito Sim, queridas e o Zanei é uma delas, o Flávio é outra, que a gente só tem falado pessoal, virtualmente. Precisamos, inclusive, com encomendar certeza. essa cerveja. Vou chamar o Tchê, porque o Tchê está rico agora e paga cerveja para nós. Sempre foi, né? Só escondia. Exatamente, Barão de Joanópolis, é verdade. Barão. Ô, Flávio, seguindo aqui na sua carreira, cara, você foi para um emprego dos sonhos para muita gente, né? FIFA Community Manager da Electronic Arts. Eu não vou ser pretensioso de falar, nossa, foi mesmo o emprego dos sonhos, mas falando do ponto de vista, quem olha do lado, assim, bem superficial, né? Tipo, pô, eu gosto de FIFA. Pô, vou trabalhar. Você já pensa, pô, o cara vai trabalhar na Electronic Arts com o Community Manager, vai estar jogando FIFA direto, vai fazer o que gosta, vai viajar, puta, trampo incrível. Então, eu queria que você falasse se foi incrível de certo ponto e o que você aprendeu disso, que na verdade foi uma Sim, especialização nessa área de community manager, né? sim. Cara, já adiantando, assim, acho que toda essa parte legal que todo mundo imagina, ela existe. De fato, é muito legal, muito mesmo, assim, era parte do meu trabalho, entre aspas, ter que jogar todo dia. Era parte do meu trabalho eu conhecer o jogo inteiro, era parte do meu trabalho saber como que o jogo era feito em todas as pontas, assim, de relacionamento com estúdio, jogador, influenciadores, tal. Então, tudo isso da parte que todo mundo imagina dessa função de trabalhar lá na Electronic Arts existe e foi muito legal mesmo. É lógico que todo trabalho tem sua parte chata ali, mas se fosse só parte legal não ia ser trabalho, né? Mas eu acho que essa passagem assim, cumpriu uma função muito importante assim, para a minha carreira, por alguns pontos. Eu tinha na minha cabeça ali, um pouquinho depois de me formar, que eu queria cumprir 3 coisas na minha carreira que eu queria experimentar. Não que eu queria seguir, mas que eu queria experimentar. Eu queria ter uma vivência numa redação grande brasileira. Eu já comecei ali pelo UOL, né? Eu queria ter uma passagem por alguma empresa multinacional. Então, eu cumpri isso com Electronic Arts e depois, mais para frente, queria ter uma experiência de empreendedorismo. Então, essa parte de trabalhar com uma empresa multinacional, assim, foi muito importante para mim. Você saber trabalhar com outras culturas. Ali na minha função, eu era community manager aqui do Brasil para o FIFA, mas eu interagia muito com o community manager da Rússia, o estúdio que a gente respondia era em Vancouver, no Canadá, tinha meus pares na Itália, na Coreia, no Japão, na Espanha, no México. Então, para você saber lidar com outras culturas, se forçar a aprender o idioma também, né? A gente, nunca tinha trabalhado ali quase que 24 horas por dia, não, mas o tempo que eu estava trabalhando ali tudo em inglês, né? Não só a parte escrita, mas também na parte que a gente já fazia muita chamada ali em inglês, são muitos sotaques diferentes, muitas Sim, culturas diferentes, então a percepção de cada um é diferente do que vem ali da matriz, né? Mas tudo isso, assim, acho que principalmente essa parte cultural, assim, para mim foi muito importante, né? E eu acho que outro papel importante para mim foi de mostrar que a formação de jornalista ela não está só na redação, né? Que eu consegui
levar muito da minha bagagem ali de redação para um trabalho que é de videogame. Então, essa parte aí de fazer gestão de comunidade, de interagir com o usuário e tal, levei toda para lá, que para mim era muito importante, sim, porque eu interagia com a comunidade para entender o que eles gostavam, o que eles não gostavam, o que eles pediam para ter no game. Tinha uma parte ali de engajamento, né? Então, quanto mais engajada estava a comunidade, mais eles iam querer jogar, mais iam querer consumir dentro do jogo, mais eles iam querer passar mais tempo dentro do jogo. Então, tem essa parte de gestão de comunidade que eu precisei levar para lá também. E para poder promover esse engajamento, a gente tinha que trazer muito do futebol mundo real também. Então, dentro do jogo, eles faziam ativações. Ia ter a final da Champions. Então, eles traziam ali cards especiais do Messi e do Cristiano Ronaldo. Tal. Então, eu fazia conteúdos que traziam futebol mundo real junto com o que acontecia dentro do jogo. Então, eu tinha que saber muito ali de que é jornalismo, né? De acompanhar o que acontece no futebol. E foi também quando começaram os streamings de videogame, ali em 2013, né? Então, lá também eu comecei a ter um programa que era, no começo era semanal, foi para 2 vezes por semana, depois era diário, que eu apresentava, eu aproveitava para mostrar as novidades do jogo, para chamar a comunidade para jogar contra mim. Imagina, para um moleque que joga FIFA, jogar contra o cara que trabalha lá, e eu sempre perdia. Então, para o cara era sensacional. Sempre os caras vão ser melhores do que eu. Assim. E aproveitava para falar um pouco de futebol mundo real também, falava da rodada, falava dos jogadores, tal. Então, uniu essas coisas, assim, ter uma versatilidade para você apresentar um programa, trazer pauta jornalística e saber interagir ali com a galera. Assim. Já naquela época tinha campeonato e programa que a gente apresentava que ia para 20 mil pessoas. Assim. Caramba. Então, você tem um jogo de cintura ali de apresentar, tal, de saber o conteúdo que você tem que falar, na velocidade que você tem que falar, manter o pessoal engajado, tal, para 20 mil pessoas, já foi uma baita experiência para mim. Assim. Ô, Flávio, você tocou um ponto bem interessante para mim, acho que é inclusive o eixo central da ideia do papo de mercado. Se eu conseguir isso com essas conversas e com os textos que eu pretendo escrever na newsletter, já vou ficar muito feliz. Que é exatamente mostrar para o profissional que está cursando a faculdade de jornalismo ou que já cursou a faculdade de jornalismo que existe muita vida fora da redação. Sim. Que o jornalismo te dá muitas habilidades que você pode fazer em várias outras áreas que você não faz nem ideia. Então, eu achei muito legal o seu exemplo da FIFA, da Electronic Arts, mostrando que, tipo, putz, não é só community manager, eu tenho que pensar em pauta, eu tenho que apresentar, eu tenho que, sabe, tipo, fazer várias... pesquisar várias coisas que um jornalista precisa fazer. Inclusive, a gente vai falar depois, mas se quiser, a gente só ainda ficar no assunto de Electronic Arts. Quando você vai para o UOL depois, você também usa também produtos, você não está mais exatamente no jornalismo em si, você trabalha mais com produto, né? Sim. Então, você, ao longo da sua carreira, você foi passando em outras áreas, você foi ampliando o seu escopo, né? E tudo isso Sim. com a tua faculdade de jornalismo, né? Porque você não terminou a de ciência da computação, pelo que eu entendi. Ciências contábeis. Ciência contábil, desculpa. Não terminei, foi tudo com a de jornalismo. Tive aquela vivência lá, assim, mas no fim, eu acho que é isso que o jornalismo te dá, né? Essa versatilidade, né? Acho que o cara que quer se dar bem hoje, ele tem que abraçar isso. Na Electronic Arts, eu até perguntei para o meu chefe depois, né? Porque community manager, ele pode vir de várias formações. Ele pode ser jornalista, ele pode ser um publicitário, pode ser relações públicas, pode ser vários tipos de formações de graduação. Eu perguntei, tinha mais gente concorrendo pela vaga, né? Por que ele me escolheu?
Aí ele falou disso, do jornalista, né? Ele falou, pô, eu queria alguém que já tivesse trabalhado com esporte, minimamente tem que ter a linguagem boleira ali, mas que tivesse esse jogo de cintura, assim, que vai ter que pesquisar, vai ter que saber o que está acontecendo no mundo real, vai ter que transformar isso num conteúdo que as pessoas vão gostar, entender por que, que as pessoas gostaram daquele conteúdo. Então, eu fazia de tudo ali. Eu escrevia para o blog, eu moderava o conteúdo do fórum, eu fazia redes sociais, apresentava os programas e ainda pautava a nossa assessoria de imprensa. Olha. Então, tem que ter, no fim, se for comparar, e demérito nenhum para outras formações, assim. Mas quem que vai as habilidades que combinadas dá para fazer tudo isso, né? Acaba sendo um jornalista mesmo, sabe? Não, total, Flávio, total. Seguindo na carreira, Flávio, aí chegamos, inclusive, onde trabalhamos juntos, torcedores.com, nome bonito, hein? Head of Content and Audience Growth. Na verdade, você começa como editor-chefe, né? E aí vai galgando. É, eu acho que torcedores para mim foi a passagem que eu tive que juntar mais das habilidades, juntar e desenvolver outras habilidades, né? Eu acho que daqueles meus objetivos lá que eu pensei quando eu tinha acabado de me formar, checava a última caixinha ali, de ter uma experiência de empreendedorismo, né? Que era uma startup que tinha acabado de começar, tive a oportunidade de entrar ali como editor-chefe, e como sócio, né? Então, eu tinha essa responsabilidade também de olhar pelo negócio, assim, né? Pela perspectiva do negócio como sócio também. Então, por isso que eu entrei, a princípio, com a função de editor-chefe, mas pela natureza ali da empresa, que juntava jornalismo com conteúdo gerado pelo usuário, né? A gente fazia ali um jornalismo colaborativo, a gente viu a necessidade de desenvolver muitas áreas lá dentro, né? No fim, volta para as outras funções que a gente estava falando. É gestão de comunidade, é jornalismo, é pesquisa, né? Porque tem que ter muita referência do mercado, é gestão de pessoas. O Renan, acho que até melhor do que eu, assim, porque ele fez isso mais tempo do que eu no Torcedores, teve que aprender a fazer gestão de milhares de pessoas, né? A gente Sim. nunca tinha tido uma experiência nessa escala, né? Já tinha lidado ali com equipes menores, tal, com algum tipo de cargo de chefia, mas de milhares de pessoas que eram nossos colaboradores, era muito desafiador para a gente, né? Sem dúvida. Então, tinha todas essas caixinhas aí que eu fui tendo que aprender a desenvolver. E lá também foi minha primeira experiência que eu estava mais próximo do produto também. Que ali eu era muito próximo do pessoal de tecnologia para saber as nossas necessidades, para oferecer um produto bom para o criador de conteúdo. Então, a gente tinha que ter um publicador legal, ele tinha que ter uma gestão ali do conteúdo dele, do aprendizado dele, que depois veio a plataforma de educação, tá? Então, ali a parte de produto, ali a gente tinha que entender o que o usuário precisava. E eu sempre falo que a gente tinha dois usuários lá, né? Que é o colaborador e o leitor final. Então, tinha que desenvolver um site legal também para o leitor final. Assim. Então, foi uma experiência muito boa para mim, assim, fiquei muito próximo do nosso CTO lá na época, que era o Moisés, meu amigo até hoje, de entender qual que era o trabalho dele e a minha função ali, que hoje, se for pegar um paralelo do mercado, que é do Product Manager, assim, né, dele traduzir as necessidades do negócio para transformar isso em produto, para passar para a equipe de desenvolvimento o que a gente precisa ter no ar. Assim. Então, foi ali minha primeira experiência com produto que eu tive e que foi meio na marra, né? Startup é meio que você vai tendo que aprender a fazer muita coisa que você nunca imaginou que ia precisar, né? Você toca, você cobra o escanteio e já corre para cabecear na startup. Sim, é.
Sem contar a parte do negócio também, para mim foi super rica, assim, então você aprender fazer a gestão de pessoas, fazer a gestão de recursos, de grana, de lidar com investidores, equilibrar as expectativas de leitor, colaborador, funcionário, investidor, sócios, né? Todo mundo acaba tendo que ter esse alinhamento de expectativas, mas é difícil que todo mundo tenha a mesma, assim, né? Então você vai sempre equilibrando, tentando agradar todo mundo um pouquinho, assim. Então, para mim, ela foi super experiência, entender como que funciona uma startup, rodadas de investimento, as necessidades de crescimento, como que ganha escala, tal. Lidar com sócios, sócios têm demandas, objetivos, necessidades, sonhos diferentes, né? Então, você sempre tem que é sempre um exercício de negociação, assim, né? Você tem que colocar suas vontades também ali, né? Você não está só para servir alguém, assim. Então, acho que foi muito bom, assim, para desenvolver, assim, desenvolvi muito a minha parte de jornalismo, que depois, mais por fim, eu consegui deixar isso na mão de vocês aí da redação mais andando sozinha, mas essa parte de produto e de negócios me acompanha até o final, assim. Ô, Flávio, tem uma pergunta aqui para você. Ó. Boa noite. Vimos que as redes sociais cresceram tanto que, por exemplo, tivemos o Campeonato Paulista de Futebol e a Copa do Nordeste no Pará no TikTok. Com sua experiência, o que esperar das concorrentes sociais, da concorrência das redes sociais, televisão aberta? Será que uma sucumbirá à outra ou é cedo para fazer qualquer previsão? Ah, Eduardo, acho que é cedo para fazer qualquer previsão. Acho que o Renan depois vai poder chamar o nosso amigo Alan Simon aqui, porque ele manja tudo disso, Já mas está convidado. ótimo, ótimo, dando meu pitaco aqui, eu acho difícil que alguém vai sumir nessa, mas acho que vai ser mais difícil a gente ver os monopólios que tinham antes, né? Ter tudo concentrado na mão de alguém, assim, né? Então, hoje está vendo o Paulistão aí, é até meio difícil saber onde que vai passar o jogo, assim. Mas é bom ficar mais democrático, surgem novos modelos comerciais para os patrocinadores, é mais legal, você atinge outros públicos, acho que tinha esse medo de ficar concentrado só na TV, tinha umas gerações aí de fã de futebol que a gente estava perdendo, né? Então, era importante ter essa entrada aí de novas mídias para brigar ali. Assim. Voltando aí para o começo da sua pergunta, eu acho difícil cravar alguma coisa hoje. Acho que é muito cedo a gente saber, assim, mas acho que dá para falar que essa concorrência vai ser saudável para o produto transmissão aí de futebol. Assim. Mas eu acho que vai ter espaço para mais gente, mas vão ter fatias menores do bolo para todo mundo. Assim, ninguém vai ser mais dono do bolo inteiro. Assim. Total. E eu acho assim, acho que o Campeonato Paulista foi um bom exemplo de que é possível a coexistência de diferentes meios transmitindo futebol ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo, acho que repetindo o conceito, é muito difícil ser uma operação sustentável para todos. Sim. Então eu acho que em algum momento alguns players vão falar: opa, isso não é sustentável para mim. Então, acho que o mercado normalmente, naturalmente, vai se autorregular, no sentido de que alguns já vão sair fora, porque vão falar: não estou conseguindo fazer dinheiro com isso aqui, e eu Sim. vou sair fora, entendeu? E Nesse tem sentido. partes dessa operação que são muito caras, né? Para o cara não ser bom Exatamente. em tudo, se ele não é bom ali, por exemplo, a parte de geração de imagens, que a Globo faz como ninguém. Assim. Não dá para um outro concorrente ser só bom na parte de narração e comentários e não ter uma geração de imagens tão boa, né? Sim. Então acho que vai acontecer isso, né? Naturalmente não vai ser sustentável para todo mundo, né? Por isso que tem players como a Amazon, por exemplo, que a Globo sublicenciou com tudo, com a geração de imagens e a Sim, narração. Por quê? Porque se a Amazon fosse comprar, pagar narrador, pagar comentarista, pagar geração,
entrar em contato com a produtora local, aí é cada um mais um dinheiro. E, Sim. óbvio, tem que ser assim mesmo, porque as pessoas precisam de dinheiro para se sustentar, não é nesse meu ponto. Mas o ponto de vista do negócio, para a Amazon vai valer mais a pena chegar para a Globo e falar: vou pagar um pouquinho a mais aqui, você me entrega o produto inteiro. Assim como para a Globo também, né? Ou ela podia perder tudo, ou ter um parceiro, né? Total. Aí você tira o custo total. Sim, Um pouco desse custo aqui a Amazon está pagando, como se fosse assim, entendeu? sim. Então, eu acho ainda, eu comparo ainda com o liquidificador, que você bate, e ainda está assentando, as coisas ainda estão assentando, assim, sabe? Sim. Eu acho que ainda muita água vai rolar nesse mercado. É muito difícil, concordo com você, Flávio, muito difícil fazer previsão. Muito difícil. Precisou mesmo fazer um barulho, ter experiências aí, né? Teve as experiências de transmissão dos próprios clubes e tal. Vai ter que todo mundo experimentar um pouquinho, a gente vai errar e achar, esperar assentar e ver o que sobra, né? Ô, Flávio, hoje, acho que é você, Flávio. Se o seu nome aqui já. Olha, temos muita gente ilustre aqui, ó. Celso Paiva, Bom, dando esse é outros dois outro. exemplos dados pelo Renan, foi como a Comebol TV fez com a Band e a Live Mode assumiu, e como a Live Mode assumiu toda a operação. Ótimos exemplos. Celso, o vulgo Casinha, um irmão que a vida me deu. Muito obrigado pela audiência aqui, por estar prestigiando a gente, Casinha. Mas Outra é isso unanimidade do jornalismo. unanimidade do jornalismo, verdade. Mas é isso mesmo. Comebol TV pegou e falou: Band, vamos fazer uma parceria aqui. Eu pego a tua estrutura, os teus profissionais. Aí a questão de acerto já me foge um pouco a alçada, mas é mais a questão de estrutura, de como que vai ser feito o acordo, né? Então, um bom exemplo da Live Mode e do. Ó, o Zanei tá falando aqui, ó. Tá convidado para cerveja, Celso, mas parece que vou rachar com o Tiepo. Tiepo nem apareceu hoje, já vai pagar a cerveja. Boa, Tiepo. Isso aí. Ô, Flávio, caminhando para a nossa a parte final da sua carreira, que ainda está em construção, né? Mas a parte final, hoje, 21/3. Se você ouvir a gente em outro dia, outro horário, estamos aqui agora, 8h58 do dia 21/3. Hoje, você está na sua segunda passagem pelo UOL, começa como editor de SEO e planejamento estratégico, e depois vai para editor-chefe de assinaturas de conteúdo. E aí vou fazer os meus pitacos aqui. Editor SEO é aquela, a minha visão, é aquela função que as pessoas olham meio assim, que eu acho meio chata, mas é que é extremamente vital para o site, né? Principalmente o site que briga muito por audiência, porque é um trabalho que, se for bem feito, as coisas andam naturalmente. Você ganha uma audiência Sim, muitas vezes sem perceber. Então é extremamente vital. Que bom que o UOL teve alguém nessa, acho que tem ainda, né? Alguém nessa tem. função. E editor-chefe de assinaturas de conteúdo já é aquela que eu estava falando lá atrás, né? Você, como jornalista, pensar em produto. Que eu acho, para mim, minha maior crítica das faculdades é de você não ter uma disciplina, em muitas delas, né, de jornalismo empreendedor. Você não tem nenhuma disciplina de produto. Porque, para mim, o profissional de jornalismo tem que entender a dinâmica do produto. Não é só não é só você a tua função, o teu ofício jornalístico, mas entender como um produto para em pé. Porque muitas vezes muitas experiências são super bem sucedidas de jornalistas, né? No sentido de editorial da coisa, mas como a pessoa não sabe pensar em produto, ela não para em pé. Então, Sim. eu achei bem legal essas duas coisas que você fez e está fazendo ainda no UOL. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá bom. Vou falar da primeira parte de SEO. Acho que essa é uma dica que eu queria deixar para todo mundo. Assim, acho que se for para aprender alguma coisa e que vai ser útil para qualquer jornalista, é SEO. Se for trabalhar em qualquer lugar, vai te ajudar, no mínimo, a ter
texto melhor e saber entender como que o usuário pensa, sabe? Então, você entender que tipo de conteúdo que o usuário busca no Google e como fazer esse conteúdo ser encontrável, acho que é uma das habilidades que todo mundo deveria buscar, assim. E é uma função, às vezes pode parecer ingrata, assim, né? Porque tem um trabalho ali de convencimento da redação, mas também é muito grata depois, você vai colhendo ali os frutos junto com o pessoal que comprou o seu convencimento ali, né? Então, isso aconteceu no Torcedores, aconteceu também no UOL, assim, já tinha um trabalho sendo feito por outro editor antes de mim, mas precisou ser feito também, assim, um trabalho de trazer a redação para perto da gente, entender ali que era uma boa oportunidade de fazer conteúdo diferente e trazer audiência por ali. O UOL, o maior portal do Brasil, ali tem muita audiência vinda da home, mas na home não cabe todas as matérias que a gente faz todo dia, né? Então precisa ter vazão ali para outras fontes de audiência. Inclusive, nessa época, eu acumulei ali a função de editor de aquisição também, então, de como que a gente trazia a audiência por todos os outros canais, que não fosse a home, né? De redes sociais, aplicativo e tal. Mas SEO tinha uma posição central nisso também. Então, que para mim foi outra experiência muito rica ali de precisar entender de todos os assuntos, de todas as editorias, para ajudar a redação a construir os textos que fossem ali com a parte técnica de SEO melhor encontradas nos mecanismos de busca, né? Aí, indo para essa função que eu estou agora, de editor-chefe de assinaturas, eu acho que hoje é a função que mais junta tudo isso que a gente falou até agora, assim. Porque na minha função eu tenho muito contato com a parte de negócios, então como que esse produto ele se posiciona diante das outras linhas de receita da empresa, né? O é muito grande, faz muito dinheiro com publicidade, né? Então, como que a gente coloca as assinaturas diante disso, como que isso muda a nossa produção de conteúdo, são outros tipos de público, outros tipos de conteúdo, outros objetivos, tal. Que é bom que me dá contato e me dá essa visão mais do todo, né? Não estou olhando ali só para o conteúdo que vai ser feito ali para o dia, né? Eu também tenho um contato muito grande ali com a parte de produto, então, tanto o produto como interface, né? Qual que é a cara que ele vai ter, que o usuário vai ter contato, quanto como produtizado mesmo, né? Do que a gente vai vender, né? Então, isso junta as duas coisas, né? De como que a gente empacota isso lá como interface, como a gente vai vender. Ela vai vender isso chamando como uma marca, vai vender isso como um combo com os produtos do UOL, tal. Tem uma diretoria de produtos digitais que pensa nisso, mas é muito próxima da gente, né? E tem um terceiro pilar que, no fim, é o jornalismo. Então, qual que é o conteúdo que a gente vai fazer dentro desse produto que a gente está empacotando, né? O que faz sentido a gente deixar para estar dentro de uma assinatura que vale tanto a pena que o usuário vai querer pagar por isso, né? O que tem de diferente disso do conteúdo que a gente faz, que está aberto, que está para acesso gratuito, e o que a gente vai colocar ali para beneficiar o cara que já é assinante. O um portal que tem uma carteira de assinantes aí de mais de 20 anos. A gente tem que valorizar esse cara, valorizar o cara que está lá desde do discador, que comprou no CDzinho ali, que está até hoje, quanto os novos que estão assinando pelo conteúdo que a gente está fazendo, né? Então, o meu dia ele é muito louco, assim, porque eu saio de uma reunião falando ali de jornalismo e vou para outra falar de UX, saio para outra falar de dinheiro, sabe? Então, mais que no fim, para mim agrega muito, assim, porque posso participar do processo inteiro, assim, eu consigo ver como
como um todo, assim, o que a empresa espera desse produto, sabe? Ô Flávio, você teve antes da pandemia a oportunidade, já diria que eu acho um privilégio, de ter conhecido a redação do New York Times, né? Queria saber até que ponto, nessa sua função, o New York Times é uma inspiração, digamos assim, um objetivo, porque eu não considero, eu não acompanho esse mercado de assinaturas tão de perto, mas o pouco que eu já li, já estudei sobre isso, para mim o New York Times é uma inspiração, né? Então eu Sim. queria que você falasse um pouco sobre isso também. Acho que quase todos os publishers, o New York Times vai ser uma inspiração. E aí o que vai mudar, assim, são os objetivos, necessidades e a realidade de cada um, né? Acho que o New York Times, ele fala muito com publishers que vêm do papel e que dependeram muito do jornal impresso. Então, de fazer essa transição de assinatura de jornal impresso para assinatura do digital. Para eles ainda tem uma relevância grande, né? Então, para a gente, pelo menos no UOL, assim, acaba sendo uma referência só da parte digital, né? Então, a gente tem eles como referência, assim, como construção de produto, como que eles vão comunicar esse produto para o usuário, entender onde que ele vê valor, entender valor de preço mesmo, quanto que ele quer pagar, tal, como que ele coloca graficamente, ele vende esse produto, tal. Então, tem referências que a gente tira de lá, a gente tira de outros portais também, mas como modelo de negócio, ele tem suas diferenças, porque o New York Times vem dessa migração do papel, para eles é uma necessidade mais urgente, né? Diferentemente do UOL, assim, que tem um histórico que se sustenta e se sustentou muito bem com publicidade só no digital, né? Eu acho que para a gente essa parte de assinaturas ela é necessária, mas ela não é uma água batendo na bunda, assim, né? Que para muita gente é hoje, né? Ô Flávio, ó, o Zanei está perguntando aqui, eu acho que já uma ótima pergunta para a gente mais caminhar para o fim do nosso papo. Ó. Uma questão que eu acho que não tem resposta. Por um bom tempo, parecia que as coisas eram mais lineares, tinha o caminho A e B. Hoje, com a tecnologia, Big Data, SEO, metaverso, enfim, as possibilidades são inúmeras com esse crescimento tecnológico exponencial. Como vocês enxergam o que vem pela frente? Eu acho que eu vejo isso de duas formas, Anei. Acho que antes era tudo mais linear mesmo. Eu acho que hoje é muito parecido com o que aconteceu com a carreira de tecnologia. Assim. Acho que vai chegar uma hora que todo mundo vai ter que escolher. Assim, ou você vai ser o cara especialista, então você vai ser o melhor cara de SEO da redação, você vai ser melhor cara de audiência da redação, vai ser o melhor repórter da redação. Ou você vai ser o cara que sabe ser resiliente, se adaptar a diversas situações, que é muito útil para a redação também. Porque sempre vai ter alguma área que vai precisar se desenvolver, alguma área que vai precisar crescer e tal. Que acaba sendo, nessa bifurcação, assim, não que você vai ser um generalista, assim. Generalista acho que acaba passando a ideia que você vai saber muito pouco de tudo. Eu vejo mais como um acúmulo de várias habilidades e conhecimentos, o suficiente para você poder trabalhar com aquilo e contratar as melhores pessoas para trabalhar junto com você. Então, eu acabei optando por ir por esse caminho de não ser necessariamente um especialista de alguma coisa, mas que eu consigo acumular o conhecimento e habilidade suficiente para saber contratar alguém melhor do que eu para fazer o que a gente precisa ali, né? Então, minimamente para poder trocar. Então, se hoje eu tivesse que trabalhar com SEO na minha rotina, hoje eu saberia contratar um especialista em SEO e saber o que ele precisa fazer. Ele vai saber muito melhor do que eu, mas eu sei o que faz a função dele.
Se eu tiver que contratar um programador, lógico, o cara vai saber muito mais do que eu, mas eu vou saber minimamente traduzir para ele qual que é a necessidade de negócio que a gente precisa ter para ele programar ali no produto, assim. A mesma coisa para dentro do jornalismo, assim, eu nunca fui um cara assim de fazer, não tenho um ótimo texto, não sou muito bom de reportagem e tal, mas sei o que precisa. Então saberia contratar, tal, saberia direcionar uma pessoa para ir para esse caminho. Assim. Então eu acho que vai acontecer isso na carreira de todo mundo. Assim, vai chegar uma coisa não exclui a outra. A gente precisa dos especialistas, a gente precisa também quem consiga apagar os incêndios de todos os lados. Assim. Mas acho que vai acabar acontecendo isso, assim, em algum momento você vai ter que escolher um caminho ou outro, assim. Eu concordo muito com o Flávio e acrescentaria o seguinte: eu acho, e aí sem juízo de valor, mas com uma análise de mercado, eu acho que o mercado está sendo muito mais. As possibilidades de PJ estão cada vez maiores do que as de CLT. Sim. O que eu quero dizer com isso? Hoje, você tem muitas portas abertas para trabalho freelancer ou trabalho sem um vínculo para pessoas que sabem mais de uma habilidade, que sabem se virar. Então, vou dar o exemplo, a gente está falando de transmissões esportivas, eu conheço sem número conheço vários narradores que estão em 4, 5, 6 lugares diferentes. Quando eu comecei na profissão, era o Galvão Bueno da Globo, o Luciano do Vale da Band, e por aí vai. Hoje, você tem vários exemplos que pode contar aqui de fulano que está em 800 lugares diferentes E e as que se coisas somar... se juntam, né? Desculpa te cortar, Renan, mas se eu for ver Imagina! um narrador desse, o cara está em 4 lugares diferentes, mas essa é a especialidade dele, ele é narrador. Mas se for ver, Exato. ele é colunista em outro lugar, ele escreve para algum site, para algum jornal, e no TikTok, no Instagram dele, ele é influencer, vende campanha lá dentro também, né? Então ele é especialista Exatamente. naquilo, mas ele tem que ser versátil para fazer todas essas outras coisas, né? E eu acho assim, como são muitas áreas que estão se abrindo agora, o mínimo que você sabe, indo de encontro que o Flávio está falando, o mínimo, se você souber o mínimo, o Flávio deu o exemplo de você saber o mínimo para poder contratar e direcionar, concordo também. Mas o mínimo que você sabe, você pode abrir caminhos. Por exemplo, vai ter um monte de empresa que vai se ligar para o metaverso agora. Então, se você sabe um pouco de metaverso, você pode fazer Sim. consultorias para essas empresas que vão entrar nesse mundo do metaverso agora. Big Data, mesma coisa, entendeu? Então, a não ser que você goste muito de determinado assunto, aí pode ser para o Zaneio, para qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente, a minha dica é tente se inteirar de tudo, de todas essas coisas, de Big Data, tecnologia, streaming, metaverso, tente se inteirar o mínimo que seja. Sim. E fique de olho nas oportunidades, porque muitas vezes você vai conseguir vender a ideia para o outro, tipo, porque eu sou a pessoa perfeita para o que você está procurando. Mas para isso você tem que saber o que ele está procurando e tem que saber um pouco do tema, né? Para Sim. você poder fazer essas duas coisas. Então eu acho que o mercado está se abrindo para isso, sabe? Sim. Eu acho que o mercado está se abrindo para isso e as pessoas precisam se expor para isso, assim, principalmente os profissionais aqui da nossa área, né? Porque é um mercado muito frágil também. Então, se você se apega ali só a um emprego, a uma função ali, não tem muita garantia de que amanhã você vai continuar nela, né? No nosso mercado Exatamente. hoje é muito isso. Então, se você se expõe a outras coisas, você se dispõe a estudar outras coisas e tal, então, das poucas oportunidades que aparecem, você larga um pouco na frente, né? Então, acho que até como segurança financeira ali, né? Você não depender de uma coisa só, né? Total. Meu professor da metodista, Jorge Tarquini, falava uma coisa que eu escuto até hoje. E, e eu falo também para quem me pergunta: nunca guarde os ovos na mesma cesta. Sim. Então,
Tem um ovinho aqui, tenha um ovinho, nem que você tenha 12 ovos, coloque 8 numa cesta e 4 divide entre as outras, mas não coloque os 12 na mesa, porque às vezes a cesta pode quebrar e aí Sim. você se ferra, Não, entendeu? e não é, fazendo a analogia aí, não é ter 12 empregos, né? Você pode ter um emprego Sim, ali e os outros são o contato que você vai cultivando, o conhecimento que você vai total. adquirindo, né? Não, precisa, não é necessariamente ou o blog que você faz na paralela ali, né? As suas redes sociais, tal. Então acho que faz parte você ir espalhando tudo, não depender só de até por realização profissional, né? Se você depende só do seu emprego ali para se satisfazer financeiramente e profissionalmente, ninguém vai entregar tudo, né? Que você precisa. Total, Flávio. Não, e assim, ó, dando um exemplo, estou trabalhando hoje na N Sports, estou com esse projeto Papo no Mercado, começando agora, dando aula na Embi Morumbi. São 3 cestas diferentes, Sim, mas, sim, ó, 3 aqui direito, né? 3 cestas diferentes. Mas, de alguma forma, também elas se conversam. Uma acaba conversando com a outra. E é uma sim, forma de. E uma acaba me ajudando na outra também. sim, sim, Então, é exatamente isso que você está falando, Flávio. Inclusive, porque muitas dessas coisas que o Zanei acabou de citar estão em formação ainda, né? Tipo, não são conceitos fechados, estão, e muito mais, estão longe de ser conceitos fechados, né? Então, se você sim, começar a olhar, ler, estudar, se interessar agora, é um pouco o que você está falando da sua passagem de community manager. Você foi construído junto com a plataforma, né? As plataformas sim, do Twitter, o Facebook. Você não tinha um manual. Você foi fazendo de acordo com a experiência. A plataforma também foi sim. crescendo junto. Acho que uma coisa muito boa, assim, para acompanhar essa movimentação, eu nem falei de Big Data, de várias metaverso, e aí você falou também que eu fui lá conhecer o New York Times. Acho que o que vale para todo mundo é ver o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, principalmente. Como que as empresas de mídia estão lidando com essas novas tecnologias, novos qualquer coisa, que daqui uns 3, 5 anos vai chegar aqui no Brasil. Então, se você se adianta, você vê como que eles estão lidando com isso, você vai aprendendo com eles, você tem muita probabilidade de ser, quando isso chegar, você já ser o cara que mais entende disso, né? Então, isso eu fui acompanhando, assim. Então, quando eu comecei a ver uma oportunidade em redes sociais, eu fui ver como estavam fazendo lá fora. Porque quando chegou aqui, eu já tinha muita referência. Então, para mim, era mais fácil. Não ia ter que aprender do zero aqui, né? Então, se alguém está querendo trabalhar hoje com metaverso, putz, vai ver como os caras estão fazendo. Hoje, essa barreira é um pouco menor, mas sempre vai demorar um pouquinho mais para chegar aqui. Então, se você for ver como que os caras estão fazendo lá, o que eles erraram tal, você chega na frente aqui. Ô, Flávio, para a gente fechar, queria que você falasse um pouco da sua experiência com o Seven Sources, que foi a newsletter que você fez, que eu acho que tem até a ver com olhar o mercado de lá. Eu imagino que Sim, quando você estava pesquisando as coisas para passar para os assinantes, a lista a qual me incluo, você foi se inteirando da área, né? E, inclusive te ajudou a abrir portas no emprego, né? Eu queria falar um pouco dessa experiência. sim. Essa newsletter que eu falava ali sobre tendências do mercado, né? Nasceu muito disso, assim. Eu queria foi numa fase ali que eu estava entre torcedores, ou estava fazendo consultoria para várias empresas, né? E eu buscava muita referência, já buscava antes, eu não achava nada em português. Não tinha nada que falasse sobre o mercado de comunicação aqui do Brasil, muito pouco. Tinha algumas coisas mais de sindicatos, um Comunique-se da vida e tal, mas os caras nadam muito sozinhos nisso comparado com o que tem de bibliografia em inglês, né? E eu vi que os profissionais de lá também são muito mais abertos a falar, a trocar experiência. Então, por isso que eu acho que esse papo que a gente está tendo, que eu fazia na newsletter, também é muito importante para isso, né? Então, eu vi dessa necessidade da gente falar sobre o mercado brasileiro, uma oportunidade para eu fazer a newsletter na época, né? Então eu trazia as referências de fora
para trazer para discussões que nem essa, para ver a aplicação aqui no Brasil. Assim. Ainda hoje é muito pobre, a gente não tem o equivalente a um Nieman Lab, a diversas iniciativas que se propõem a discutir o jornalismo, se propõem a discutir o mercado de comunicação e tal. Então, a gente falar sobre isso aqui, falar no LinkedIn, o Renan se propõe muito a fazer isso e a gente, às vezes, até apanha, né? A gente parece que a gente está jogando contra um jornalismo tradicional, assim. Mas é isso, a gente tenta trazer e abrir o olho do pessoal do quanto que tem de oportunidade, né? Muita gente fala que o jornalismo tem morrido aqui no Brasil, a gente, tipo, como era tradicional de redação, acho que tem morrido mesmo, né? Mas a gente tenta trazer o quanto de caminho que tem, assim, para quem está na carreira. O Zanei respondeu aqui, Flávio, concordo plenamente. Corrobora com o que vocês falaram e também concordo sobre os players. Antes eram 2, 3, passou para meia dúzia e hoje são dezenas, é verdade. Temos aí cara como Gaules, né? E que são players e trabalham, se divertem em vários pods. Casimiro também. Você tem toda a razão, Zanei. Flávio, olha, era um papo de até 1 hora, já estamos 1h21, bom sinal, sinal de que o papo rolou muito bem, acho que não tinha pessoa mais indicada para começar esse projeto, porque a gente sempre trocou figurinha nessa área de tentar discutir mais o mercado, de tentar orientar os jornalistas que por algum motivo se sentem meio perdidos no mercado, tentar dar uma referência ou mostrar caminhos. Então, acho que esse papo foi muito rico nesse sentido. Então, eu queria te agradecer demais e deixar a palavra aí para você, se quiser deixar uma última mensagem para a galera que está ouvindo a gente agora, está assistindo a gente agora ou vai assistir ou ouvir a gente depois. Legal, Renan. Pô, queria te agradecer também, ser o primeiro convidado desse projeto aqui, para mim me deixa muito feliz. Aqui a gente teve uma audiência super qualificada, né? Só lendas do jornalismo aí interagindo com a gente. Acabei de falar isso, fico muito feliz de ter iniciativas como essa, que espaço que a gente possa falar de dentro do mercado, poder falar para quem está com dúvida, falar para quem quer entender melhor do mercado, assim. Então a gente tem poucos espaços desses aqui no Brasil, então acho que qualquer iniciativa dessa é super bem-vinda. E deixar aí para o pessoal também que, além do papo aqui, quiser me procurar no LinkedIn, no Twitter, para tirar mais dúvida, alguma coisa que a gente não falou aqui. É um papo que eu sempre gosto de ter, então pode me procurar. E eu acho que é isso, assim, acho que o que eu queria deixar de mensagem é sobre essa versatilidade do jornalista, assim, acho que o que a gente começou falando ali do que muda da formação de faculdade para a realidade de mercado é esse jogo de cintura, é não esperar que a formação vai vir pronta para você e você tem que ir buscando os caminhos e estar disposto a trabalhar com coisas diferentes e coisas diferentes ao mesmo tempo, assim, né? Que acho que acaba suprindo essas necessidades aí, tanto financeira quanto profissional, assim. Então, acho que é esse o recado que eu queria passar aí, e acho que uma coisa que eu sempre falo também quando o Renan me convida aí para as turmas dele da pós é isso, assim, não acreditar nesse papo de que o jornalismo está morrendo e que não tem mais oportunidade, mas enxergar que a gente pode atuar em mais frentes, que o jornalismo não se faz só dentro de redação. Acho que tem muita coisa que ainda dá para fazer em redação, mas que dá para a gente aplicar em outros lugares e não necessariamente esperar as oportunidades. Dá para a gente fazer por nós mesmos. Acho que isso aqui que o Renan está fazendo também não deixa de ser jornalismo bem feito. Assim. Acho que é isso, Renan. Pô, muito obrigado, Flávio. Olha, esse foi o Papo de Mercado, o seu ponto de encontro com profissionais da comunicação. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.